Bom dia, seguidores do blog do Sobrinho, aqui na nossa fanpage pelo Facebook. Hoje nós estaremos debatendo mais uma vez sobre a Lei Aldir Blanc, né? A lei de incentivo aí à cultura emergencial aí para a cultura, né? Para os fazedores de cultura, que tem sido tão debatida aí nos últimos tempos no Brasil. Então, hoje nós trouxemos 3 convidados de peso aqui, né, para falar conosco. Trouxemos aqui o Pedro Vasconcelos, né, que é secretário de Cultura e Relações Internacionais de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, coordena o Fórum Nacional de Gestores de Cultura da ABM, foi diretor de Cidadania e Diversidade do Ministério da Cultura entre 2013 e 2014 e diretor de Políticas Culturais entre 2015 e 2016. Seja bem-vindo, Pedro, ao nosso programa. Obrigado, bom dia, João. Obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui conversando com a Zona da Mata Pernambucana. Valeu, Pedro. Danilo Catalano, ele é cientista social e pesquisador do CLAEC, que é o Centro Latino-Americano de Estudos em Cultura. Bem-vindo, Danilo, ao nosso programa. Obrigado, é um prazer estar aqui com você, João Sobrinho, com o Pedro Vasconcelos e André Mendes. Obrigado aí pelo convite. Ok, valeu. E André Mendes é filósofo e professor aqui da FamaSul, né? Tem um trabalho muito extenso aqui na Zona da Mata Pernambucana, e é um forte conhecedor também da área da cultura aqui da nossa região. E veio aqui conversar conosco. Seja bem-vindo, André. Muito obrigado, bom dia a todos, bom dia, João, Danilo, Pedro, e a você que nos acompanha aí nesse blog do Sobrinho, para a gente debater um pouco sobre cultura e uma lei que está muito atual, e a gente vai debater um papo aqui bem interessante. Ok. O tema nosso hoje é sobre os impactos sociais e econômicos que essa lei poderá trazer, vai trazer com certeza, para a nossa sociedade brasileira e principalmente para o meio cultural. Aí eu queria que Pedro Vasconcelos fizesse um pouco uma explanação da constituição dessa lei, de como foi que isso surgiu, como foi essa luta para culminar aí na aprovação e no último dia 30, me parece que foi sancionada aí pelo presidente Jair Bolsonaro com um veto, me parece, que houve um veto na questão sobre os 15 dias. Sobre os 15 dias. Aí eu queria que Pedro fizesse uma explanação geral de tudo que ele conhece sobre o tema, para que a gente depois entre num debate desses impactos econômicos e sociais. É com você, Pedro. Perfeito. Bom, acho que essa provocação... bom, saudar também o Danilo Catalano e o André Mendes, né, que estão no debate junto. Acho que essa provocação sobre os impactos sociais e econômicos é bem pertinente, João, porque talvez as pessoas ainda não tenham a real dimensão do impacto grandioso que essa lei vai ter em termos econômicos e sociais, né? Então, acho que é uma boa discussão para a gente fazer, e a gente tem insistido, inclusive, numa ideia, que posso detalhar ela aqui para vocês, de que se a porta de entrada para a lei é um cadastro municipal ou um cadastro estadual de artistas e trabalhadores da cultura, e se todos os municípios brasileiros e todos os estados têm que fazer esse cadastro para beneficiar os artistas, o que nós vamos ter no final desse processo? O maior cadastramento de artistas e trabalhadores da história do Brasil, uma coisa que a gente nunca fez. E um cadastramento de artistas e trabalhadores completo, ele é um instrumento poderosíssimo de política econômica, política social, de política cultural depois, né? Então, ela traz agora um benefício emergencial, mas ela vai deixar um legado para as políticas culturais brasileiras estruturante, estratégico, né, de médio e longo prazo. E eu começo, né, destacando esse ponto.
Essa lei surgiu, né, num movimento da sociedade civil, dos artistas, entidades, movimentos da área da cultura, que reivindicavam um auxílio, um apoio emergencial nesse período da pandemia, onde o nosso setor foi o primeiro setor a parar, né, porque os eventos, os espaços culturais foram todos fechados imediatamente. A nossa atividade depende de aglomeração de pessoas, né, então é impossível você realizar atividades culturais sem ter aglomeração, ainda mais no Brasil, que a gente adora uma aglomeração. Então isso é uma coisa inerente, é uma coisa da nossa cultura, da nossa tradição cultural e social, né, de muitos e muitos anos. Então, eu até acho que a pandemia traz mudanças importantes nesses comportamentos, vai ter mais reunião virtual, vai ter, né, algumas iniciativas assim que vão facilitar a vida das pessoas, mas não vai acabar com a aglomeração, né? Não é assim de uma hora para outra que as pessoas vão querer deixar de se reunir, de se encontrar e de se aglomerar, que eu acho que é uma palavra que ganhou um outro significado depois desse processo todo, né? Então, com essa questão, você tem aí um desafio enorme, né, de garantir um auxílio emergencial, um apoio econômico nesse período extraordinário, onde tudo está fechado, está interrompido, mas ele não se resolve só com isso, porque a gente sabe que tem o depois, que o depois pode ser bem complicado e bem difícil também, que a gente não sabe quando as coisas vão poder realmente voltar como eram antes, né, e isso pode demorar muito tempo. Então, essa lei nasce dessa necessidade, dessa urgência, por isso ela é uma lei de emergência cultural. E aí a palavra emergência, ela está tanto nesse sentido da urgência, quanto também nesse sentido das emergências da cultura, né? E desse duplo significado que essa palavra tem. Então, esse movimento, ele desagou numa cobrança, num pleito lá na Câmara de Deputados, na Comissão de Cultura da Câmara, que é presidida pela Benedita da Silva, que é uma deputada federal do PT lá do Rio de Janeiro, acho que bem conhecida de todos. E a Benedita tem já 2 anos, né, coordenando essa comissão. Ela tem feito um trabalho importante no parlamento de ouvir, de escutar, de dialogar com amplos setores da área da cultura, pensando em projetos de lei e legislações, né, pertinentes. E aí, então, ela articulou pela comissão a elaboração desse projeto, que era o PL 1075, com 26 coautores. Então, toda a comissão de cultura assinou junto, de vários partidos, né, com 8 partidos já no seu nascedouro. Então, uma lei que já nasceu pluripartidária, ampla, com amplo apoio de setores do Congresso. E aí, depois se apensaram a esse projeto muitas outras iniciativas, da Jandira Fegali, do Zé Guimarães, do André Figueiredo, de vários deputados, o próprio Túlio Gadelha, aí do Pernambuco, também é coautor, vários deputados que foram depois, né, se somando, apresentando sugestões também, e que foram todas unificadas num projeto de lei que a Jandira Fegali, então, foi a relatora e teve o papel, então, de unificar todas essas propostas. E aí o projeto nasce com 3 benefícios principais. Uma renda básica para os artistas e trabalhadores de R$600 por mês, parecida com o auxílio emergencial da Caixa, né, mas aí só para os artistas e trabalhadores que não receberam o auxílio da Caixa e que têm uma baixa renda. Então é esse público que essa faixa vai atender, né? Depois, o segundo item, que foi amplamente discutido, debatido, que é o apoio a espaços culturais, um subsídio mensal a espaços culturais e microempresas, cooperativas, entidades e associações da cultura. Então, quem tem CNPJ, coletivos, né, constituídos da área cultural, que tiveram as suas atividades paralisadas no período da pandemia e que, portanto, têm dívidas acumuladas de aluguel, de folha de pagamento, né, de impostos, de luz, de água, telefone, internet. Então, são esses espaços que estão aí parados, sem receita, e não estão conseguindo se manter. Alguns até fecharam, né, assim, fecharam as suas portas. Então, é uma situação muito dramática, e esse auxílio é o maior benefício financeiro, eu acho que a lei vai dar, porque garante de 3 a 10 mil reais por mês para cada espaço ou cada microempresa, né, durante os meses que essa pandemia durar. Claro, mas também limitados ao recurso que cada município vai receber, né, porque cada município tem um valor estabelecido, você vai tirar daquele montante ali, né, o auxílio a esses espaços. Você não tem como fazer mágica.
Não é um benefício eterno, ou um benefício que vai durar até o ano que vem. É um benefício finito, mas que pode ser bastante amplo, né? Eu estou aqui com o meu pequeno, aqui, o Camilo, tá comigo aqui nessa manhã de hoje, que a mãe dele teve que sair, então nós estamos aqui curtindo. Então, esse segundo inciso, ele é muito importante, né? Depois a gente pode também detalhar mais ele se tiver alguma dúvida. E o terceiro inciso é uma reivindicação do setor cultural, também da gestão pública na área da cultura, que é assim, também tem que ter editais de fomento, né? Esse é o momento da gente fomentar, colocar recurso no setor para que os projetos possam ser executados pela internet, de forma virtual, ou até depois da pandemia, né? Está previsto na lei essa possibilidade. Você apoia um projeto de teatro, de dança, de música, e o grupo vai executar depois. É possível fazer isso também, né? Então eu acredito que essa lei ela é muito completa, ela pensa em 3 dimensões importantes, que é a pessoa física, o trabalhador, né, os espaços culturais e coletivos e microempresas da área da cultura, que são muitos, né, no Brasil, e também ela vai pensar nos informais, né, não é obrigatório ter CNPJ, você pode receber o benefício se você for um coletivo, um grupo, mas através do CPF de um membro desse grupo, ou do MEI, do membro desse grupo, né, isso está previsto também na legislação, e nós então agora estamos trabalhando numa regulamentação que envolve várias questões, né? Uma delas é a ideia que os estados vão cuidar da renda básica e os municípios dos espaços culturais. E tanto o estado quanto o município fazem os editais, porque a lei fala que é no mínimo 20% de todo esse recurso tem que ser para os editais. Então, por isso que os 2 entes federados vão executar essas ações. A outra a gente dividiu. Por quê? Porque espaço cultural é muito melhor o município ter a gestão disso, porque ele está perto, ele acompanha, ele passa o recurso, mas ele tem como cobrar a prestação de contas, o acompanhamento. E no caso da renda básica, é muito difícil para um município pequeno, um município médio, que tem pouca estrutura, você operacionalizar um cadastro de artistas e trabalhadores que você tem que cruzar com dados da Receita, da Caixa Econômica Federal, do Cadastro Único. Então, geralmente, os estados têm esses bancos de dados, ou têm acesso a esses bancos de dados, e o estado tem uma capacidade operacional maior. Então, o estado de Pernambuco, por exemplo, né, já está se organizando, já fez um grande mapeamento de quem teria direito ao tal benefício da renda básica. A secretária executiva Silvana Meirelles está fazendo um trabalho excelente aí, nesse sentido de fazer um grande levantamento e garantir, então, que todos os trabalhadores da cultura de Pernambuco possam ter acesso à renda básica, desde que se enquadrem nos critérios, né? Não é para todo mundo a renda básica, é para quem tem baixa renda, está na informalidade e não acessou o benefício da Caixa, né? Então, respeitando esses critérios, as pessoas vão receber. E aí o que sobrar de dinheiro do Estado, que não é pouco, porque o volume de recursos é muito alto, são 3 bilhões, né, para todo o país, e o Estado de Pernambuco, por exemplo, vai receber um valor bem expressivo. Então, o que sobra desse recurso da renda básica vai para os espaços e vai para os editais. Os estados também vão poder apoiar nesse sentido. O município é que está desobrigado de fazer a renda básica por esse acordo que a gente está estabelecendo, né, e que o governo federal concordou. A gente teve uma reunião com o Ministério do Turismo essa semana, na terça-feira, e, infelizmente, eles estão de acordo com essas propostas, vão facilitar esse processo do cadastramento, né, da uniformização dos cadastros, que eles acham isso importante também, para disponibilizar o benefício, e na semana, eles prometeram até amanhã sair a medida provisória do crédito de 3 bilhões e sair uma primeira proposta de regulamentação que eles vão encaminhar para nós, gestores municipais e estaduais. Então, acho que a coisa está num bom caminho, teve um apoio unânime no Congresso, tem um apelo grande na sociedade, vai ter um benefício enorme para todo mundo, e a gente está muito feliz, né, que a gente conseguiu essa conquista no meio dessa pandemia, no meio desse caos, que é o governo Bolsonaro. A gente acabou garantindo uma conquista super importante para a cultura brasileira. Beleza. Em relação a esses cadastros, né, assim, essa tua realidade aí de São Leopoldo, né, como é que você está organizando esse cadastramento aí? Ou se já existia esse cadastro aí na sua cidade? A gente está trabalhando com a ideia de que quem já tinha cadastros vai poder aproveitar esses cadastros, né? De que forma? Se tiver um padrão, um formulário padrão, a própria Secretaria da Cultura pode pegar o seu cadastramento e jogar para dentro desses formulários.
Então, pode ser um trabalho manual mesmo, pega ali um banco de dados e joga para dentro do outro, né? Se tiver condições tecnológicas e compatibilidade, joga de forma automática. Ou então, se não tem cadastro feito, faz o cadastramento agora, né? Nesse momento, está todo mundo fazendo busca ativa, levantamentos, cadastros informais, para poder garantir um levantamento, mas no momento certo, quando tiver a regulamentação nacional, o dinheiro estiver na conta e tiver tudo pronto para sair o benefício, aí as pessoas vão ter que atualizar os seus cadastros, né? Provavelmente isso vai acontecer também, o que é normal na área da cultura, porque é como se você fosse se inscrever para o edital. Bom, se você quer receber o benefício, então preencha aqui os seus dados, coloque tudo direitinho, para a gente verificar se você tem direito ou não, né? Então, é um processo, vamos dizer assim, corriqueiro, que está todo mundo acostumado. O desafio agora é ampliar a base de beneficiários, né? Garantir com que aqueles que geralmente não acessam o recurso possam acessar também, porque esse recurso ele tem a pretensão, né, de ser um recurso de distribuição, de acesso universal a toda a área da cultura. Ok, então. Muito bem, Pedro. Valeu. Danilo Catalano, meu amigo, cientista social e pesquisador do CLAEC. E você, enquanto pesquisador aí, colaborador do CLAEC, Centro Latino-Americano de Estudos da Cultura, como é que você vê o advento dessa lei Aldir Blanc, né, para o meio cultural e para o meio social também, né, para a nossa sociedade? Como é que você enxerga isso aí? Eu acho que é muito importante, né? Primeiro, bom dia a todos e a todas, né? Aí, acho que é muito importante essa lei. Eu trouxe fiz uma pesquisa rápida, né, para essa live, e eu estava vendo o quanto vai ser não só um impacto tanto econômico quanto... Deu um probleminha na internet com ele. Caiu? Vai. Tá me ouvindo? Tanto social, né? Sim, sim. E aí, na questão social, eu acho que é importante a gente entender, porque hoje em dia, nesse governo que a gente está agora, federal, né, pegando o gancho da sua pergunta, de que a gente está tendo um descaso total com a cultura, né? E a cultura não é só uma questão, é uma questão também econômica, mas também é uma expressão da identidade brasileira, né? E em várias formas, seja ela artística, seja ela em música, em cinema. E aí eu gostaria de fazer também um contexto, né? A gente sabe aí que nesse novo governo a gente teve o desmonte do Ministério da Cultura e foi unido ao turismo. E aí eu queria iniciar nesse sentido, porque o turismo com a cultura, a gente vê que na pandemia, né, a cultura que já tinha um descaso, né, ela acaba tendo mais descaso, porque o turismo só funciona sem a pandemia, porque com pandemia não vem muita gente para o Brasil, então acho que por isso que a Secretaria da Cultura está tão de lado, né? Está tão esquecida nesse momento que a gente está vendo aí. E eu queria também explicar um pouco porque a gente está ouvindo muito essa questão de que a cultura ela não serve para muita coisa, a cultura, vamos pensar primeiro na economia. Pois eu acho que é interessante a gente pensar em indústria cultural, do Adorno e do Hockenheim, nesse sentido de que a cultura também é uma mercadoria, né? A cultura também faz parte da economia do Brasil. E, pelo que eu vi nas pesquisas, faz parte de 2,64% do PIB do Brasil. Antes da pandemia, óbvio, agora deve diminuir um pouco. Mas, então, se ela tem essa característica de mercadoria, né, nesse sentido, ela tem uma importância tanto micro, que é para que é nesse sentido que o Pedro falou, né, que melhora também a economia das próprias pessoas, né, de cada ramo, e também um sentido macro, que é nesse sentido de que
desse sentido de que vai aumentar a economia do país nesse sentido. Então, seria, no sentido micro, a gente pensa também nos teatros, no cinema, e aí também nos pequenos produtores, e tudo isso. Então, pensar, a cultura, ela está, acho que o que eu quero trazer para cá é que a cultura está inserida na economia do país. A cultura, ela é importante tanto para a economia quanto para a identidade do país e da região que a gente está. Ok, Danilo. Muito bem, registrando aqui a parte que está acompanhando aqui conosco, Terezinha dos Santos Espíndola. Seja bem-vinda, bom dia para você. Rita Nascimento, bom dia. Ela está aqui parabenizando aí pela live, né? Pela entrevista e pelo tema também. André, você aqui, que é da nossa região, né? Que é da nossa cidade, inclusive, professor aqui da FamaSul, né? Responsável pela formação dos nossos educadores aqui na zona da Mata Pernambucana. Você, como grande conhecedor também da área cultural aqui no nosso município, como foi que você recebeu essa excelente notícia aí do advento aí da Lei Aldir Blanc? Novamente, bom dia a todos. João Sobrinho, meu querido amigo, Danilo Catalano e o Pedro Vasconcelos, que nos conhecemos agora, né, de maneira ao vivo. Quero compartilhar com vocês essa alegria de dizer da importância que nós temos da Lei Aldir Blanc, da sua sanção. Embora teve um veto aí do presidente, mas não considero como algo significativo aquele veto, apenas há uma demora para a aplicação desse, digamos assim, mais desse orçamento, mas de maneira geral, a lei ela está lá, está bem estruturada, os pontos principais, a gente vai aqui tratar também da Lei Aldir Blanc. Primeiramente, agradecer a pessoas que não estão aqui, também não sei se estão acompanhando a nossa live, mas agradecer também a todos aqueles que idealizaram essa lei. A começar pela Benedita da Silva, a deputada do PT, deputada federal do PT, lá do Rio de Janeiro. A Jandira Fegali, que foi relatora desse projeto de lei e que veio se tornar lei. E de tantos aqueles e aquelas que nas comissões de cultura, lá na Câmara, também no Senado, foram fazendo força de outros movimentos sociais, sobretudo. Houve ali uma pressão popular para que essa lei, portanto, fosse sancionada. Eu tinha um grande medo, sinceramente, viu, Pedro e Danilo, de que essa lei não fosse sancionada, e também não me admiraria se ela não fosse, pelo ser que... Todos nós tínhamos esse medo, eu acho. Que está lá ocupando o Planalto, mas enfim, né? Mesmo assim, a pressão popular venceu. Acho que foi uma vitória popular. E agora eu enxergo, eu sou professor, certo? Para vocês dois que não me conhecem, o João já me conhece há um tempo, eu sou professor aqui da Faculdade de Formação de Professores da MataSul, que é a FamaSul. A FamaSul é uma faculdade de formação de professores, tá bom? Formação de professores que abrange praticamente duas grandes regiões aqui de Pernambuco e Alagoas, que é a Mata Sul de Pernambuco e o norte das Alagoas. Então, muitos alunos de outras cidades, até de zonas rurais, vêm para a FamaSul, e eu tenho lá, sou professor do curso de História, tenho lá um grupo de pesquisa que a gente vai fundar agora aqui, que é um núcleo de História regional, e dentro desse núcleo de História regional, a gente vai tratar também sobre cultura. E eu estou lá na frente, mais ou menos, dessa linha de pesquisa agora. Eu já estou começando a comentar com os meus alunos sobre a importância da gente dar visibilidade, notoriedade aos artistas. Mas aí eu queria jogar um pouquinho aqui para o Danilo, que é um cientista social também, que é alguém que talvez possa melhor dialogar um pouco sobre isso que eu quero falar. Mas também o Pedro deve entrar depois um pouquinho nisso. Mas, primeiramente, Danilo. Danilo, veja, em 2016, quando o Michel Temer assume a presidência daquela forma, no mínimo, vamos colocar assim, conturbada,
da história do nosso país, ele assume a presidência e retira o Ministério da Cultura. Inicialmente retira o Ministério da Cultura e havia colocado, se não me engano, anexado a pasta da Educação. Depois tira de novo, foi aquela confusão, houve uma pressão, não volta. Então ele volta com o Ministério da Cultura. Se não me engano, o último ministro foi o Roberto Freire, aqui de Pernambuco. E do ano passado para cá não existe mais. O que existe é uma secretaria, que já teve aí não sei quantos já que fizeram bobagens nessa secretaria. A gente agora está com o secretário especial de Cultura que fala outras bobagens no Twitter e a gente não escuta visivelmente a clareza do governo federal quanto à assistência aos artistas, a projetos de cultura, de incentivo. Afinal de contas, como é que você enxerga a Lei Aldir Blanc nesse momento tão confuso, onde a gente não tem, no mínimo, uma clareza do governo federal sobre os projetos à cultura? Como é que você enxerga nesse momento? É uma vitória, claro, da sociedade, essa lei, mas como é que você enxerga fazendo essa leitura desse momento tão conturbado? Para responder agora, eu acho que eu acho que assim, a gente, como eu falei, né, no começo, a gente teve um descaso total da cultura, né? Eu acho que foi uma questão, acho que é um resultado da briga que está tendo entre o Congresso e o Executivo, né? Eu acho que é uma preocupação, era uma preocupação do Congresso, porque na pandemia a economia é uma preocupação, só que a gente, eu não sei vocês dois, mas eu acredito, vocês três, né, o João Sobrinho também, se fosse, eu acho que o secretário de Cultura ou o ministro do Turismo não iria fazer um decreto nesse sentido, com essa lei. Essa lei é muito importante, não só no sentido que você está falando disso, né, nesse sentido da cultura, mas também nesse sentido de que há uma preocupação também do Congresso. Eu acho que eu vou ficar um pouco repetitivo do presidente aqui, mas acho que de que o Brasil não pode parar, né? E você fazer uma lei como essa, você não está fazendo o Brasil parar. Então, é o Congresso trabalhando para a população e o Executivo deixando de lado, né? A gente vendo aquela entrevista maravilhosa da Regina Duarte, né? A gente vendo, sendo que ela foi ali, acho que a Maitê faz exatamente a pergunta que você faz, né? Para mim, ela faz ali. Será que o Executivo não teria algum meio, porque naquele momento que a Maitê faz aquele vídeo, a cultura estava totalmente esquecida e, como todo mundo está dizendo, é o primeiro a sofrer e o último que vai sair da pandemia. E ela não estava fazendo nada, ela nem quis escutar isso. Então, eu acho que acho que nesse contexto, eu acho que tem a ver também com a questão da briga entre Congresso e Executivo. Que é mais... Sem o áudio, André. Pode desligar aqui o microfone. Então, obrigado, Danilo, pela tua participação. A gente vai voltar também um pouquinho. Pedro, a gente está aí vivendo também nesse período pandêmico de muita instabilidade, incerteza, a economia é verdade, mas, sobretudo, agora preocupado com a vida. E a gente tem visto narrativas muito bonitas, interessantes. Por exemplo, logo no início da pandemia, isso tem se repetido ainda hoje, nos dias contemporâneos ainda, atuais, a gente tem visto, no início da pandemia, a participação dos artistas nas sacadas lá na Europa, das casas, dos apartamentos, nas varandas, no topo dos prédios cantando, ou apresentando nas lives. E isso tem chamado a atenção das pessoas, porque é como se fosse um refúgio também, nesse sentido, não sei, a esse momento que a gente está vendo aqui na história atual. E a gente também se esquece que esses artistas, eles são também pessoas que merecem ter uma visibilidade outra, que merecem ter também, portanto, uma atenção outra, que merecem também ter, portanto, também
um subsídio também, certo? E você toca aí num dos pontos fundamentais, que é da lei Aldir Blanc. Eu já quero começar logo do final, que você cita aí naqueles 3 elementos, aqueles 3 incisos, que você resume bem, logo inicialmente nesse nosso bate-papo aqui, que você fala sobre os editais de fomento, tá bom? Você fala aqui sobre esses editais de fomento. Como é que esses editais, eles efetivamente, você participou ativamente das discussões, uma vez que você estava lá, você é secretário também, você é um gestor municipal, e de uma das grandes cidades, ou uma das cidades mais importantes do Rio Grande do Sul, e você estava lá comentando e falando com esse pessoal todo, com os parlamentares, nesse debate, como é que esses editais de fomento podem chegar também a esses pequenos artistas que fizeram tão bem a nós nesse período pandêmico, que estão fazendo para a gente nessas lives, como é que a gente pode animar eles, como é que a gente pode dizer, olha, esses editais, no futuro, eles vão ter aqui um sentido, porque me parece que a Lei Aldir Blanc está muito apenas voltada, e tem que ser realmente nessa discussão, da pandemia. Mas pós-pandemia, como é que a gente pode dar mais uma visibilidade, como é que a gente pode entender essa Lei Aldir Blanc, uma continuidade desses projetos através dos editais de fomento, enfim. Comenta um pouquinho para a gente. Então, André, eu acho que essa discussão ela é muito importante, considerando o fato de que a nossa área da cultura ela já vem sofrendo com dificuldades de orçamento, de manutenção das suas atividades com recursos públicos há muito tempo, né? Não é um problema de hoje esse que a gente está enfrentando. Ele se agrava de maneira muito drástica na pandemia, inclusive por isso. Isso é uma questão, um dado que a gente precisa levar em consideração. Se o nosso setor fosse melhor estruturado, dispusesse de mais recursos e tivesse uma robustez maior do ponto de vista de fomento, de apoio, de espaços culturais, de editais, talvez o impacto não seria tão sentido ou tão imediatamente sentido como foi. É justamente por conta dessa precariedade pré-existente, né, que o impacto foi tão direto, tão violento e tão rápido, né? E que daí eu acho que ele explicita essa fragilidade. Eu sou um defensor, né, de que o Estado brasileiro, todos os seus entes federados, a União, os estados e municípios, têm que apoiar a área da cultura com recursos públicos, porque isso é um direito que está garantido na Constituição Federal, no artigo 216, né, e que depois nós ainda acrescentamos lá a importância a criação desse Sistema Nacional de Cultura, que garante recursos do Fundo Nacional de Cultura, né, participação da sociedade, planos de cultura e órgãos gestores de cultura. Então, eu fui um grande entusiasta e construtor desse Sistema Nacional de Cultura, e numa audiência pública, inclusive, que eu participei há um ano atrás, na Comissão de Cultura, a convite da Benedita, eu falei exatamente isso. Eu falei, estava lá o cara do governo Bolsonaro, né, um dos secretários lá da Secretaria Especial de Cultura. Aí eu falei, é muito bonito você vir aqui apresentar essa questão toda do sistema, que vocês agora vão fazer, né, um cadastramento dos municípios, e ver quem é que tem estrutura, quem é que não tem. Mas a gente precisa de dinheiro, meu amigo. Sem orçamento, sem recurso, não existe política cultural. É assim em qualquer área, não é só na área da cultura. Ou alguém faz política, né, para o setor automobilístico sem dinheiro e sem desoneração. Ou alguém faz política para a agricultura sem dinheiro e sem desoneração. Ou alguém faz política para, né, o setor de construção civil sem recurso. Não, né? Tem muito dinheiro público envolvido em todos esses segmentos. E aí, claro, nós temos, eu quero concordar contigo, Danilo, né, eu ressaltei o aspecto econômico, mas a cultura, sobretudo, é uma dimensão simbólica, é uma questão, né, das expressões da vida social, ela é, né, um lugar de síntese, um lugar de imaginário, o lugar, né, da criação, o lugar dessa transcendência. Então, a cultura tem uma importância simbólica muito grande, mas ela também né, também tem essa dimensão econômica, e eu acho que é essa dimensão econômica que não vem sendo tratada ao longo dos anos. A dimensão simbólica todo mundo trata, porque todo mundo assiste filme, todo mundo lê um bom livro, todo mundo gosta de música, ninguém vive sem música, né? Então todo mundo valoriza muito esse aspecto simbólico, mas ninguém valoriza o aspecto econômico.
Então, esses editais de fomento, essa garantia dos direitos dos trabalhadores da cultura, a garantia da cultura como um direito social básico, ela é o desafio que o Brasil ainda não conseguiu vencer. É o desafio que está colocado para nós agora e nos próximos anos, né, no futuro. Então, eu sou muito defensor desses editais de fomento e acredito que a Lei Aldir Blanc vai sim conseguir fazer chegar o recurso nesses pequenos artistas. Mas isso vai depender de duas coisas: da pressão e da mobilização dos trabalhadores, dos artistas e da organização deles em cada município, e da boa vontade política dos governantes, principalmente das prefeituras. No caso dos estados, o que eu posso dizer para vocês sem medo de errar? Todos os estados brasileiros estão muito mobilizados e se preparando para executar a lei. Uns com mais dificuldades, outros com menos, mas assim, esse Fórum de Secretários Estaduais de Cultura, ele nunca foi tão ativo e tão atuante. Ele hoje quase funciona como o Ministério da Cultura. Se hoje você não tem um ministério, você tem um Fórum de Secretarias Estaduais, está todo dia conversando, se reunindo, passando orientação, conversando com municípios, conversando com gestores, conversando com sociedade civil. Mas no caso dos municípios, nós temos 5.558 municípios no Brasil, uma realidade muito distinta em cada estado, em cada região, em cada canto do país. Então, esse vai ser o nosso grande desafio institucional, fazer com que os municípios, que não estão acostumados a executar políticas, garantam que esse dinheiro chegue em quem tem que chegar, que não seja utilizado para fins políticos eleitorais, que não seja desviado para outras finalidades, que não seja gasto com coisa que não é prioritária, que seja fielmente aplicado ao que diz a lei, né, garantindo o direito dessas pessoas e garantindo, portanto, que elas possam continuar fazendo arte, fazendo cultura e garantindo, né, essa qualidade de vida, esse bem-estar social, né, e muitas vezes a sanidade mental de todo mundo durante esse período de isolamento físico, né? É isso aí, né? Aqui o pessoal está participando aqui. Yasmin Silva, ela diz: bom dia, André. Bom dia, André fala com uma propriedade e clareza absurda. Grande professor, sou fã. Rita está por aqui de novo, falando: Jandira Fegali, guerreira e de luta a favor do povo brasileiro. Cícero Souza: só quem não tem cultura não valoriza a cultura. Só quem realmente entende o papel da cultura na formação de uma sociedade produtiva é que vai entender a importância de apoiar qualquer iniciativa pela manutenção do desenvolvimento cultural do país. E aqui também tem seu Francisco Sabino, que é o Francisco do Pandeiro, André. É um grande forrozeiro aqui da nossa cultura popular aqui. Seu Francisco mora na zona rural aqui em Palmares. É uma dificuldade de ter acesso à tecnologia e à internet. E aqui ele está dizendo: parabéns, João, pelo programa. Então está acompanhando lá. Um abraço para seu Francisco. Seu Francisco é uma figura aqui muito conhecida da nossa cultura. E Yasmin está por aqui de novo. Mas, assim, vocês falaram, Pedro falou aí, pressão, né? Pressão é a palavra-chave desse governo, né? Ele só age na pressão, né? Então, pressionou de um lado ou de outro, ele vai tentando arrumar... Eu diria que de qualquer governo, né? De qualquer... Mas desse principalmente. Desse mais ainda, concordo. Tem muita gente que a gente conheceu atrás que não é toda a pressão que fazia movimentar, mas esse aí, qualquer pressãozinha, ele reage. Então, é o seguinte... O governo prega como se fosse assim, no discurso governamental, a gente vê como se fosse um favor para os fazedores de cultura, né? Mas eu também sei que esse recurso é oriundo do superávit da própria cultura, né? Um dinheiro que é da própria cultura, não é nada de favor. Então, e muitos artistas aqui na nossa cidade, eu participo de um grupo aqui, eu estou inserido de artistas músicos aqui em Palmares, e eu ouvi um seguinte debate um tempo atrás. Eles acham, ou aliás, achavam, antes da lei ser concretizada, que... Só para a gente falar um pouquinho, viu, Pedro e o Danilo, que o João também é um artista. É um artista. Eu sou um enrolão, eu enrolo um pouquinho na arte, eu toco violão. Ele é um beneficiário da lei, portanto. Você está aqui legislando em causa própria.
Não vou ser porque não vou estar dentro dos critérios, né? Que a nossa fonte de renda principal não é da cultura. Mas, assim, muitos imaginavam que era chegar o recurso do município, que aqui em Palmares vai chegar a cerca de quase 500 mil reais. Olha, tem 10 artistas na cidade, vai dividir isso em partes iguais. Mas isso tem uma série de nuances, uma série de coisas que estão imbricadas nessa lei, que tem os técnicos, tem os locais que fazem a cultura, os teatros e tal, uma série de outros espaços, uma série de critérios para tudo isso. E a gente sabe que para a pessoa física só vai chegar aqueles 600 reais para quem não entrou ainda no cadastro lá dos recursos da Caixa Econômica, né? Aí eu queria, assim, que Pedro também explicitasse um pouco disso aí para a gente, para que orientasse esse artista, essa pessoa, o fazedor de cultura, né, sobre o seu direito, né? Que eu sei que para quem tem CNPJ é de uma forma, para quem é pessoa física é de outra. Então, tem muitas dúvidas na cabeça desses nossos artistas por aí afora em relação a isso. Pedro, eu queria que você desse uma pincelada nisso aí. Antes do Pedro falar, também eu complementaria incrementaria mais uma questão para o Pedro, através da fala do João, que é sobre a fiscalização desse dinheiro também. Não é? Como é que isso mesmo. Vai haver essa fiscalização, que é importante também. Veja, antes do Pedro falar, e o Danilo também, um pouquinho sobre isso, mas sobretudo Pedro agora, depois o Danilo, os tribunais de contas estão fazendo um trabalho excepcional no Brasil, seja da União, seja de cada estado, porque o que tem de auxílio sendo negado ou descoberto que estão fora daqueles padrões de recebimento é impressionante. Então, como é que a gente não pode também sofrer por esse tipo de, digamos, jeitinho? Vamos colocar assim. Como é que vai haver uma fiscalização forte? Claro. André, depois eu quero comentar sobre essa questão dos tribunais de contas, porque eu tenho uma posição um pouco diferente da sua, mas eu acho que é um bom debate. Mas, assim, primeiro sobre a questão dos benefícios, né, João? Eu adoro ser portador de boas notícias, né? Tenho feito isso em vários lugares, em vários espaços, estou muito contente com essa tarefa, de dar as boas notícias, que é assim, você pode acessar o benefício da renda básica, estando nesse cadastro municipal, né, que vai ser um cadastro unificado do Estado. Então, você se cadastrou aí no município, ele sobe para um banco de dados estadual, o Estado tem o banco de dados de todos os municípios do Estado. Isso já está pactuado, né? Então, a pessoa vai se cadastrar só uma vez. Ele tendo direito da renda básica, né, o Estado vai pagar a renda básica para ele de acordo com a conta bancária que ele for informar ali no formulário, tá? Quem é que se enquadra nesse critério? Eu acredito que no interior de Pernambuco isso vai ser muito comum, pela realidade econômica e social aí do Estado, né? É o cara que tem renda familiar a menos de 3 salários mínimos, que está na informalidade, portanto não tem carteira assinada, não tem vínculo empregatício formal, né? E que não recebeu o auxílio emergencial da Caixa e nem recebe o Bolsa Família ou o BPC, que é aquele benefício de previdência. O Bolsa Família, é bom a gente deixar uma coisa clara, né? Porque acho que às vezes as pessoas também confundem. O Bolsa Família, ele é um benefício para as pessoas que estão em extrema pobreza, né? Então, no caso dos trabalhadores e artistas, é muito incomum alguém estar no Bolsa Família. Pode até acontecer, deve ter casos, sim. Mas geralmente são pessoas que têm uma renda baixa, mas não são, né, os que estão lá no nível da extrema pobreza e da miséria. Então, o Bolsa Família não é o problema. Agora, se você acessou o benefício da Caixa, você não pode acessar a renda básica. Por quê? Porque eles são praticamente o mesmo benefício, né? É R$600 por mês, por 3 meses, para garantir um auxílio ali emergencial, né, de pagar suas contas, as suas dívidas mais básicas, né? Então, isso é uma questão. Mas, se eu acessei o renda básica, eu posso acessar outros benefícios? Posso, né? Se eu sou músico e participo de uma banda, e a minha banda for contemplada no edital, eu vou ganhar a renda básica do Estado, mas eu também vou ganhar o dinheiro aqui do município da minha banda, né? Então, os benefícios, eles não são, um não impede o outro, né? Então, isso eu acho que é uma informação importante, e por isso que eu brinquei dentro das boas notícias. Você pode se beneficiar por mais de um inciso da lei.
né? Porque você tem o direito, né? Se você se enquadrou no perfil, tem o direito, então você pode garantir, né, das duas formas. O que você não pode é assim, eu recebi a renda básica como pessoa física, e daí como pessoa física eu também quero representar o meu grupo e receber lá no meu CPF o dinheiro. Aí não pode, aí você vai estar recebendo 2 vezes no seu CPF um recurso, aí isso não é correto, né? Mas se você participa da banda e a sua banda vai receber o dinheiro, ou o seu espaço cultural lhe paga um salário e parou de pagar, você vai poder receber também desse dinheiro lá do espaço cultural, ou do grupo que você pertence, ou do maracatu rural que você pertence, ou, né, do grupo de cavalo marinho, ou do grupo de, enfim, da expressão popular que for, né, que eu acho que a gente não falou disso aqui, mas, né, Pernambuco é um dos estados mais ricos nesse aspecto. Nós estamos aqui na Zona da Mata, que é, né, o berço do maracatu rural. Então, assim, esse povo tem que ser contemplado. Eu acho que esse trabalho aí vocês vão ter que ajudar a fazer também, divulgando, orientando, mas esse pessoal, né, mais humilde, que às vezes está na zona rural, que é analfabeto, que não tem direito a benefícios nunca, esse povo nós temos que conseguir fazer o dinheiro chegar neles, né? E aí a fiscalização, André, vai ser muito feita pela sociedade civil, pelos conselhos de cultura. Tem a proposta da gente criar comitês gestores municipais, onde está o governo municipal e está a sociedade civil junto, fiscalizando e definindo para onde vão os recursos. Essa brincadeira que você falou, João, ela não é absurda, né? Qual é o município que você disse que vai receber 50 mil reais? 500 mil aqui, 459 mil, alguma coisa, aqui em Palmares. Palmares, né? Palmares é um município médio, então. Tem quantos habitantes? 63 mil habitantes. Então é um município médio, né? Então, o que vocês teriam que fazer em Palmares? Vamos pegar o exemplo concreto, né? Se não tem Conselho Municipal de Cultura, tem que montar logo um comitê emergencial, um comitê gestor urgente dos artistas, entidades culturais, grupos, clubes, microempresas da cultura, bares que têm atividade cultural, que tem música, que tem shows, enfim, junta todo mundo, né, para fazer reuniões e tal, e sentar com o poder público, né? Se tem o Conselho de Cultura, o Conselho vai ser esse espaço, mas o Conselho também tem que ouvir toda a sociedade, né? E aí, se você tem 400 você tem que conseguir fazer olhar para quantos artistas, quantos grupos e quantos trabalhadores tem no município e pensar numa fórmula, né, de você distribuir esse recurso entre esses artistas, trabalhadores, grupos e entidades. Todo mundo deve receber um pouco do recurso. E aí é um cálculo matemático mesmo. Ó, temos 450 mil, temos 45 grupos, então bora dar 10 mil para cada grupo? Beleza, dá 10 mil para cada grupo e era isso mesmo, né? Eu estou defendendo essa ideia, que a gente faça o mais equilibrado possível, e você pode, claro, fazer faixas diferentes, porque tem um grupo que tem 3 pessoas, um trio de forró, mas você tem um maracatu com 40 pessoas. Vamos dar 10 mil para o maracatu e 3 mil para o trio de forró? Vamos, não tem problema, né? Então dá para fazer esse tipo de cálculo também. A única ponderação que eu queria fazer com a sua fala, André, em relação aos tribunais de contas é o seguinte: nem sempre os tribunais de contas atuam numa perspectiva positiva na fiscalização e no controle, né? Às vezes, os tribunais de contas são tão rígidos que o Estado gasta mais dinheiro fiscalizando do que garantindo benefício para a sociedade. E isso é uma inversão totalmente absurda. Eu fui gestor no Ministério da Cultura, eu coordenei um orçamento de 100 milhões de reais por ano do programa Cultura Viva. Você não sabe a cuíca que a gente comia para discutir com TCU e CGU para garantir que o recurso chegasse nos pontos de cultura, garantir que eles prestassem contas e que eles continuassem recebendo recurso público, porque o Tribunal de Contas ficava encrencando com qualquer 50 centavos que não tinha ido para o lugar certo. E na área da cultura é muito dinâmico. Então eu posso ter colocado lá no plano de trabalho que eu ia comprar 10 berimbaus e 20 violões, e aí depois isso mudou, porque não tem mais procura pelo capoeira, eu vou fazer 30 violões. Aí eu compro 30 violões e o Tribunal de Contas vai lá e manda eu devolver o dinheiro, gente. Então são coisas assim que do arco da velha, uma coisa assim que falta sensibilidade. Eu acho que os tribunais de contas estão melhorando, né? Eles não dá para a gente generalizar, tem situações diferentes, mas eles vêm melhorando no sentido de garantir mesmo a fiscalização, mas também compreender essas diferentes realidades. Mas nem sempre é num sentido positivo. Então, o que eu tenho defendido? Que a primeira pessoa, o primeiro órgão com quem a gente tem que conversar não é com o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas tem que olhar para esse processo e acompanhar depois, e se tiver desvios, se tiver fraude, se tiver corrupção, denuncia,
né? Enfim, pune, manda devolver o dinheiro, a justiça tem que agir. Isso aí todo mundo acho que está de acordo, né? Ou pelo menos diz que está de acordo, né? Falar é muito fácil, né? Depois fazer nem sempre. Eu tô muito de acordo com isso, que a gente tem que ser implacável com fraude, corrupção, ainda mais com dinheiro de recurso emergencial. Né? Olha esse absurdo aí agora dos escândalos de corrupção com respiradores e hospitais de campanha. Quer dizer, é uma coisa que não dá nem para acreditar que gestores possam querer desviar dinheiro num momento delicado como esse, né? Colocando em risco a vida das pessoas. Então, tá bem, nós não vamos aceitar nenhum tipo de fraude e o Tribunal de Contas tem que estar em cima. Mas também, às vezes, o excessivo controle e olhar dos órgãos de controle para cima do gestor acaba emperrando a política pública e não deixando com que esse dinheiro chegue aonde tem que chegar, né, chegue rápido na ponta e tal e tal. Então, acho que a gente tem que ter um equilíbrio aí e um bom diálogo, né, entre controle social e controle da sociedade civil, de quem é beneficiário, e também com esses órgãos de controle que têm, sim, o papel de fiscalizar. Perfeito. Obrigado pela tua fala, Pedro. Danilo, você queria complementar alguma coisa? Essa assistente social deve estar com a língua coçando, acredito. Comentar sobre alguma coisa nesse aspecto do auxílio, que muita gente aí está metendo a mão, e dessa fiscalização que é importante também. Eu acho que é bem importante, até porque para tirar um pouco da visão, né, que o pessoal tem, que foi também o que aconteceu com a Lei Rouanet, né, eu estava lembrando aqui dela, e lembrando o que o nosso novo secretário especial de Cultura tinha falado dela, né. Eu não concordo, né, com ele. Eu acho que a Lei Rouanet tem que ir para todo mundo. Eu mesmo estou lançando um novo livro e procurei ver se eu podia ser beneficiário da Lei Rouanet. Eu acho que a Lei Rouanet ela, por conta de ter essa questão da fiscalização e as pessoas, né, acabarem usando ela de uma forma meio deturpada, acabou dando uma ideia deturpada do que ela é, né? E também estava pensando nesse sentido que a gente viu também no auxílio emergencial. Eu acho que isso que o Pedro falou está acontecendo, né? A gente viu aí o velho da Havan que estava usando o dinheiro, a gente viu tudo isso e saiu, né? A fiscalização está acontecendo. Então, isso a gente está vendo, está saindo a público tudo isso, né? A gente está vendo aí o povo do Exército, que também estava recebendo, né? E que está tendo que devolver. Então, acho que se continuar tendo esse tipo de fiscalização, esse tipo de divulgação de quem está fazendo errado, eu acho que tem tudo para dar certo aí, né? Eu não tenho esse conhecimento que o Pedro tem nesse sentido da administração, mas eu acho que, pensando no contexto do que a gente está vendo, eu acho que a fiscalização está indo num ramo interessante, num ramo bom, assim, mudando um pouco a visão dessas leis, né? Porque muita gente fala, tá dando dinheiro para... Não, tá dando dinheiro para uma pessoa que vai fazer alguma coisa, para uma pessoa que vai andar. Tem que se recordar que também os artistas, os produtores culturais, todo mundo que está fazendo parte da cultura nos bastidores também, eles são trabalhadores. A gente tem que entender que quem faz cultura, quem faz arte, é também um trabalhador. Então, eu acho que essa é a dimensão que também está clara na lei Aldir Blanc, talvez agora mais nítido nessa pandemia, ainda bem, por um lado, né, pelo menos isso, que está bem, é que eles são trabalhadores. E que a economia também gira, também por conta da cultura. A gente não pode esquecer, é fundamental a cultura para que haja um processo de desenvolvimento político também. Não estou nem falando de econômico, mas desenvolvimento político também, de abertura, de entendimento do que é o mundo, do que é a sociedade, do que é o meio que a gente está vivendo. E eu acho que essa lei ela veio também para resgatar esses valores. Né? Mas ali... Mas é isso mesmo, Danilo, apenas para te entrar um pouco nesse assunto, porque eu também tenho alguns orientandos que pesquisam um pouco sobre isso. A gente acaba esquecendo um pouco de que
quando tinha shows, essas coisas, não era só o cara do show que ia ganhar o dinheiro, né? Aquele que fazia o show. Mas também tirava, a gente vê um monte de gente vendendo cerveja, um monte de gente vendendo, às vezes, camiseta que fez. Então, gira, não é uma economia que fica só na cultura, né? É uma economia que gira em tudo, né? Todo mundo ali está ganhando em cima, tem um gasto não só na cultura, né? Envolve tudo. E isso não está acontecendo com a pandemia, né? Então, era isso que eu... Ok. Aqui a Terezinha dos Santos Espíndola está colocando o seguinte, que essa lei se perpetue depois da pandemia e que passe a oferecer recursos para a manutenção dos nossos museus. Cícero Souza, a maioria dos políticos só querem investir em atividades de retorno imediato. Investimento em cultura tem retorno a longo prazo e não traz retorno eleitoral. Palavras dele aqui. Eles têm que entender que cultura é fundamental. Rita disse que cultura não é prioridade no nosso país. E aí Yasmin falou aqui que verdade, André, o artista precisa ser valorizado como trabalhador no cotidiano. Percebemos esses menosprezos à arte. A gente já está caminhando aqui para o finalzinho, tá certo? Já estamos com 56 minutos de live aqui. Como o André entregou aqui o artista amador, eu vou fazer uma musiquinha para a gente terminar esse momento aqui também com alegria. Daqui a pouco a gente vai se despedir, né? Agradecer a vocês, mas antes, fazer uma musiquinha aqui, né? O nosso... Coisa boa, vamos lá, vamos ver. Alceu Valença, né? Tá com sucesso, fez uma música, tá com uma música recentemente que tá tocando muito por aqui, Eu vou fazer você voar na imensidão do pôr do sol, e quando a lua desmaiar, vou me esconder no teu lençol, beijar teus lábios de hortelã, minha bela fruta tão rara, meu arco-íris, meu farol, já vem raiando a madrugada. Voa, 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 vem voar, voar. Voa, 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 vem voar, voar. Só uma palhinha, né? Pra gente lembrar e que esse voo, né, essa lei sirva para dar fazer com que os nossos artistas, nossos fazedores de cultura alcem voos maiores, né, para aí no futuro bem próximo, né? Tá certo, pessoal? A gente está chegando aqui ao finalzinho, tá certo? Quero agradecer bastante assim a disponibilidade de vocês, do Pedro, do Danilo e você, André. Começando aqui com o André, grato pela sua participação, sei que você é uma pessoa muito ocupada e está aqui conosco agora, fazendo esse bate-papo aqui interessante, informando a toda a nossa população, a nossa região, né? Aqui na zona da Mata Pernambucana. Eliette Carvalho, professora Eliette, está por aqui também. Muito obrigado, Eliette. Parabéns pelo debate, ela está dizendo. Eliette, ela é escritora, é professora de língua portuguesa e literatura e também é escritora. Muito obrigado aí pela sua participação. Obrigado, André, pela participação. Obrigado, João. Obrigado, Danilo Catalano, querido Pedro Vasconcelos, a todo mundo que nos acompanhou. E dizer que esse debate sobre cultura é um debate muito atual, sempre é atual para mim, sempre é muito caro. Eu gosto muito de pesquisar sobre cultura, e agora essa lei que está nesse momento pandêmico, a Lei Aldir Blanc, não podia ter levado um nome melhor. Aldir, que foi um dos maiores democratas da nossa arte, ter essa lei que leva o seu nome é de uma grande expressividade, de uma grande significação. Então, agradeço, João, também pelo convite, pela honra do convite, e a todo mundo que nos acompanhou nesse momento. Ok. Danilo, muito obrigado, viu, pela sua disponibilidade. Eu sei que você deve ter aí uma agenda muito extensa aí nas suas atividades, né? E escritor também.
tirar um pouquinho do seu tempo aqui para estar conversando conosco. Para nós foi uma honra imensa, viu? Muito obrigado. Obrigado, foi uma honra também estar aí com o Pedro, com você, João, com o André. Acho que foi um debate muito gostoso, né? A gente trouxe bastante coisa para as pessoas entenderem um pouco melhor o que é a cultura, o que é tudo isso. Estou à disposição para uma próxima. E é isso aí, obrigado a todos também, todas que nos acompanharam, foi muito gostoso. Ok, então. Pedro, eu sei que para você que é gestor de cultura aí na sua cidade, tirar você 1 hora com uma conversa dessa, deve ter aí uma demanda grande lhe esperando já depois daqui, eu sei disso, né? E isso, para a gente foi uma honra, né, ter você aqui conosco. Um dia, espero conhecê-lo pessoalmente, quem sabe a gente se encontra por aí. Mas muito obrigado aí pela sua participação. Eu que agradeço, João. Eu gostaria de pedir desculpas, porque isso, assim, eu estou aqui com o meu pequeno, e estou tendo que correr atrás dele aqui na casa. Hoje a minha demanda maior é o meu pequeno, né? Eu tenho um monte de debates e lives hoje, mas, claro, a gente vem se dividindo aqui, eu e a mãe, né? Um pouco ela fica, um pouco eu fico, para a gente poder os dois trabalhar. Acho que essa é a realidade de todas as famílias, né? Que tem criança pequena, tem que dividir, né? Mas eu queria, João, só fazer um registro aqui importante, que eu não fiz no início. Eu conheço a Zona da Mata Pernambucana, quem me levou aí foi o Afonso Oliveira, que é produtor do Festival Canavial. Eu fui nos 50 anos do Maracatu Estrela de Ouro de Aliança, conheço a galera ali do Maracatu de Aliança, conheço várias cidades aí da região, não cheguei a conhecer Palmares, mas conheço várias cidades aí da região, me fiquei encantado com essa história linda, enfim. Sou um apaixonado por Pernambuco, é o meu segundo estado do coração, depois do Rio Grande do Sul, e eu falo isso sempre, não é mentira, não é só para fazer média. Eu gosto muito, me identifico muito com a cultura pernambucana, tenho grandes amigos aí, e hoje à noite vou estar num debate importante, que foi a convite do Gilberto Freire, que é o secretário de Cultura do Estado. Eu vou estar às 19 horas num debate que eles estão promovendo com os municípios de Pernambuco, Secretaria de Estado, municípios, sociedade civil, vai estar o conselho também, vão ter vários convidados nesse debate, acho que vai ser transmitido ao vivo também pelas redes da Secult, né? Então eu vou estar hoje fazendo uma conversa com gestores municipais, deixo aqui o convite também de quem quiser assistir, acompanhar, né? Vai ser uma oportunidade interessante, é um estado que está super mobilizado. Mas só deixar o meu agradecimento, e certamente quando eu for visitar o Pernambuco, eu vou tentar dar um pulo aí sim. Ótimo. Ok, muito obrigado, né? Obrigado. Essa sua paixão aí por Pernambuco não é à toa, né? Porque no Brasil eu só conheço assim 2 estados, né, com sede de liberdade, né? E tentar fazer uma república acontecer foi aqui em Pernambuco, a Revolução Pernambucana e a Revolução Farroupilha aí no Rio Grande do Sul. Mas muito obrigado aqui aos nossos internautas, participantes, todos que participaram conosco pela disponibilidade também aqui. Sigam a página do Blog do Sobrinho aqui no Facebook para serem notificados das futuras conversas aqui ao vivo. Valeu, muito obrigado a todos e até mais. Valeu aí, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.